Olá, boa tarde. Vamos falar de A Quiet Place. John Krasinski é um ator e cineasta americano, mais conhecido pelo seu papel como Jim Halpert na série de TV The Office, de 2005 a 2013. Ele também foi produtor e realizador ocasional desta série, recebendo uma indicação ao Emmy Award como produtor em 2013. Krasinski realizou e ajudou a escrever o argumento adaptado do filme de terror A Quiet Place, de 2018, e a sua sequência A Quiet Place Parte 2, de 2020. Esta não foi a sua primeira experiência atrás das câmaras, dado que ele realizou também o filme Brief Interviews with Hideous Men, de 2009, e que é baseado na obra de David Foster Wallace, e também da Hollers, de 2016. John Krasinski é o realizador e co-argumentista dos dois primeiros filmes da série. Scott Beck e Brian Woods são os co-argumentistas e criadores originais da história. Eles desenvolveram um conceito enquanto estudavam na Universidade do Iowa e começaram a escrever o guião em 2016. O terceiro filme é realizado por Michael Sarnowski, ainda que conte na mesma com a participação de Krasinski no argumento. A Quiet Place, de 2018, é uma história que se centra numa família que tenta sobreviver num mundo pós-apocalíptico, habitado por criaturas cegas com uma audição extremamente apurada. Eles devem comunicar em silêncio para evitar serem detectados. A Quiet Place, Parte 2, 2020, é a sequela que continua a história da família Abbott enquanto enfrentam novos desafios e encontram outros sobreviventes. Finalmente, A Quiet Place Day One, de 2024, é uma prequela que se passa antes dos eventos dos outros filmes, focando-se numa mulher com uma doença terminal em Nova York, durante os primeiros estágios da invasão das criaturas. No que se refere a prémios e nomeações, A Quiet Place foi nomeado para o Globo de Ouro de Melhor Banda Sonora Original, o Oscar de Melhor Edição de Som e o prémio de Writers Guild of America de Melhor Argumento Original. Emily Blunt ganhou o Screen Actors Guild Award de Melhor Atuação de uma atriz em um papel secundário. A Quiet Place Part 2 foi nomeado para vários prémios, incluindo os Saturn Awards de Melhor Atriz para Emily Blunt, Melhor Atuação Jovem para Millicent Simmons e Melhor Filme de Terror. Também foi nomeado para o BAFTA de Melhor Som e vários prémios dos Golden Reel Awards por realizações em edição de som. A Quiet Place Day One foi nomeado para os Fangoria Chainsaw Awards de Melhor Performance de Protagonista para Lupita Nyong'o e para os International Online Cinema Awards de Melhor Atriz para Lupita Nyong'o, tendo ganho o AFTRA Mid-Season Movie Awards de Melhor Filme de Terror. Todos os filmes foram um sucesso de bilheteira. Infelizmente hoje não podemos contar com a presença da Beatriz, mas tenho certeza que o David tem coisas... Perdão, o Daniel, sempre chamar-te David, tem coisas a dizer sobre este filme. Eu vou tentar invocar o David que há em mim. Em relação a este filme, portanto, eu fui lá parar completamente às cegas e sem saber nada sequer do argumento, ou sabia que era realizado pelo John Krasinski, era o meu único dado sobre este filme, e vi-o por tua causa, não é? Porque senão acho que era um dos filmes que me teria passado completamente ao lado. Mas isto foi, acho que foi algo que apenas me fez gostar da experiência ainda mais, porque eu entrei no filme e, como sabes, nos primeiros 30 e tal minutos do filme não há qualquer diálogo, então és completamente absorvido por aquela atmosfera. Eu não sabia o que se estava a passar e o facto de não saber também fez-me tentar prestar ainda mais atenção às imagens e ao que estava a acontecer na tela. E depois, ainda por cima, começo-me a perceber que os personagens comunicam através de linguagem gestual. Será que são todos cegos, ou surdos, ou enfim. Mas pronto, depois vemos logo de início o primeiro monstro que come um dos filhos do casal e percebemos que estamos perante uma realidade em que
aquela civilização, ou aquele território está a ser dizimado por uma ameaça alienígena. E a história desenvolve-se de uma maneira que me parece muito bem feita. Os momentos dá-nos a conhecer os personagens, vamos nos apercebendo de certas nuances, mesmo nas relações entre pai e mãe, e pai e filhos, e a mãe e os filhos, porque o facto de não haver som nem ninguém a falar também acaba por dar à linguagem gestual uma maior relevância e importância. E nesse aspecto acho que o filme é uma experiência diferente de tudo aquilo que eu já vi no cinema, e por isso penso que é um filme que tenderá, com o passar do tempo, a ganhar ainda mais admiração e talvez até algum culto, e por isso este franchise não me surpreende que depois tenha dado origem a uma sequela e a um terceiro filme, porque de facto o primeiro deixa muitas questões em aberto. Certo. Aliás, posso-te dizer que sem o primeiro já tem alguma dimensão de filme de culto entre aquilo que são os fãs habituais que vão para a área de ficção científica, terror, se assim quisermos chamar, embora eu me custe um bocado meter dentro desse rótulo estes filmes, percebo porque é que encaixam aí, mas isso quase que é um bocadinho secundário e pode afastar pessoas que, um bocadinho como eu, não gostam daqueles filmes mais gore, tipo Saw, em que temos só sangue e cenas que nos perturbam, mas que muitas vezes nem têm nenhum conteúdo especial ligado. Gostei que falasses dessa questão da primeira meia hora do filme, porque de facto acho muitíssimo interessante como é que, para já estamos, como tu dizes, num âmbito muito invulgar em termos de filmes, que é, não vamos arriscar, e durante uma parte significativa do filme não há diálogos. Por outro lado, necessariamente também acho que prende mais as pessoas, porque têm mesmo que estar com atenção ao que estão a ver. E acho que também ajuda a justificar porque é que depois a Emily Blunt é tão premiada nesse filme. E a mim, pessoalmente, surpreendeu-me muito ver o John Krasinski a realizar e a escrever argumentos. Penso que nem eles estariam a contar com tanto sucesso. Sim, eu estou muito habituado a ver o Krasinski no The Office, e foi uma personagem que tornou-se bastante conhecida e aclamada, e eu estava a ver o filme e a pensar, pois a única forma desta personagem resultar neste filme é mesmo estar calado, porque se ele começasse a falar eu acho que nós não iríamos levar o filme tão a sério. Sim. Mas como ele passa o filme todo em silêncio, provavelmente consegue transmitir só com um olhar e com a linguagem gestual, não é? E corporal, consegue transmitir o pavor e o medo também que sente pela segurança dos filhos, não é? Pela falta de segurança de tudo o que se está a passar à sua volta. Neste filme, portanto, eu não sei se nos vamos concentrar no primeiro ou se posso ir saltando entre filmes. É que no primeiro a única coisa que acabamos por perceber, acho que o grande achievement, a grande realização do primeiro filme é a sequência final em que a filha em que eles descobrem qual é a fraqueza daqueles animais, daqueles bichos. Porque ao longo do filme eles estão sempre a tentar esconder-se, não fazem barulho, tentam fazer o mínimo barulho possível, e há uma imagem até dos quadros e das notícias que o ator, não me recordo do nome dele no filme, nem sei se isso é importante, mas o ator interpretado pelo Krasinski tem uma série de jornais com notícias e tem uns quadros em que aponta características destes supostos animais.
e nas weaknesses, nas fraquezas, tem um ponto de interrogação. Ninguém Exato. sabe como é que há de derrotar estes bichos, e eles acabam por conseguir aperceber-se daquilo através de um aparelho que está instalado numa das orelhas da filha dele. Sim, que de facto tem um Sim. problema auditivo. E é o feedback do aparelho, pelos vistos, que Sim. faz com que as criaturas tipo, não se Sim. consigam mais a situar no espaço. Exato. E eles depois acabam por aproveitar isso no final para destruir uma das criaturas, não sem antes o pai deles. Eu já estou a dar aqui os spoilers todos. Não sei antes o pai deles se sacrificar numa cena que tem um impacto enorme, que é quando o pai. Porque ele e a filha. Millicent Simmons, acho que é o nome dela. Eles estavam os dois um pouco. Com uma relação um pouco. Estavam com problemas de comunicação entre os dois. Parecia ter. A primeira sequência do filme em que eles perdem o filho mais novo despoleta ali um grau de desconfiança entre pais e filhos, porque a filha sente-se culpada e depois o pai tem uma conversa com ela através de linguagem gestual. Mas depois no final, quando ele se sacrifica por ela, pronto, aí é uma prova total do amor incondicional que ele tem por ela. E eu estou a focar mais no primeiro filme, mas já iremos falar de outros, mas foi aquele que eu gostei mais, digo, já dos três. Acho que já estás a juntar o segundo, por mas já estou sim a fazer a ponte. As pessoas que vejam depois percebam onde é que tu saltaste de um para o outro. Sim. O primeiro, quando surgiu, teve, em primeiro lugar, o tal impacto de não há palavras durante grande parte do filme, e em segundo lugar, ter partido de um ponto que é muito invulgar quando estamos a falar de invasões de extraterrestres, que é, já estamos a meio da situação. Sim. Não sabemos como é que começou, não sabemos de onde é que vieram, portanto, há imensa informação que falta. E apesar disso se ir manter durante o filme todo, não é? Porque acaba por não se descobrir muito mais nesse primeiro filme, as pessoas ficam presas ao desenvolvimento da ação e ao que se passa ali. E, portanto, essa originalidade também faz parte de ter criado esse culto em relação ao filme e ter potenciado, obviamente, depois a realização do segundo, que a partir do momento em que o primeiro foi recebido daquela maneira, fazia todo o sentido. Eu acredito que, se calhar, sendo o Krasinski e a Emily Blunt um casal, tenham querido fazer aquilo um bocado sem grandes expectativas eles próprios em relação ao feedback do filme. Apetecia-lhes, era uma história que lhes agradava e eles avançaram, obviamente, sendo eles um casal e tudo mais, sei que ali, e isso eu sei em termos de contenção de custos, não foi o primeiro um filme que lhes ficasse muito caro, não é? E depois devem ter ficado também eles um pouco naquela de deixa ver como é que isto é recebido e se temos margem para fazer um segundo filme ou não. No segundo filme, agradou-me muito eles conseguirem, de facto, desenvolver mais a história, porque podia-se pensar, e agora, o que mais é que se faz aqui? E conseguirem dar um final à situação e à invasão, não é? Que faz sentido em termos de como é que eles chegaram aí e não ser mais uma daquelas cenas de armas para trás e para a frente e pistolas e guerras, que é o comum nesse tipo de filmes. E, portanto, acho que são filmes muito inteligentes em termos do argumento e do argumento adaptado. E em termos das interpretações, pois, nada a apontar. Tenho que admitir que eu própria custou-me descolar o John Krasinski daquela figura algo pateta em que nós nos habituámos a ele durante 8 anos, acho, do The Office. E que provavelmente ainda há muita gente que
que só agora é que começa, se calhar, a levá-lo mais a sério, porque mesmo os 2 filmes que ele fez antes, eu nem sequer tinha ouvido falar deles. Também não. Pronto, portanto, presumo que praticamente ninguém os tenha visto. Eu apenas lembro-me de um filme em que ele participa como ator que se chama Away We Go, que gostei Tenho uma bastante. ideia, exato. Que também é com uma atriz Tenho uma relativamente ideia. conhecida, mas que Sim, agora me está a não me lembro faltar o também. nome. Mas mesmo nesse filme ele assume sempre Um papel não muito diferente. não muito é? diferente de The Office, Pois. também é aquela figura paterna, que um bocado pateta, Sim. que quer Portanto, pronto, achei muito interessante. suavizar ou Exato. tornar mais leve Exato. as coisas. E aqui achei muito interessante, de repente ele está com um papel diferente e até é capaz de escrever argumentos e de realizar filmes. Portanto, é toda uma perspectiva diferente. Em relação ao Day One, eu estava com bastantes receios em relação a o que é que eles vão fazer com isto. Pois. Qual foi a tua opinião? Pois, eu confesso que, só para voltar um bocadinho atrás, acho que o primeiro tem momentos mais impactantes do que o segundo, porque o primeiro, ainda por cima, temos a situação da gravidez Exato. da Emily Blunt e aquele momento em que ela está na banheira, Exato. que é de cortar a respiração, Completamente. está muito bem coreografado e filmado e editado, acho que capta-te o suspense na perfeição. E no segundo temos a participação do Cillian Murphy, que também acrescenta, ou melhor, é uma figura masculina que te acaba por dar um outro tipo de nuance ao filme. Mas não consigo ver num segundo filme assim momentos que tenham tanto impacto como no primeiro, apesar de tudo. Mas pronto, tem o desenvolvimento da personagem da Millicent Simmons, ela a exato. querer sair daquela suposta zona de conforto e procurar um abrigo, porque supostamente eles descobrem que a música que está a ser transmitida, ou ela intui que a música que está a ser transmitida é um sinal de que existem pessoas no exterior que estão noutro lugar, e vai em busca dessa possível salvação. Mas é um filme mais... como é que eu hei de colocar? Mais ancorado, portanto, no conceito de viagem, enquanto o primeiro Exato. está concentrado numa zona e toda a ação se passa à volta naquele perímetro, não é? O segundo já não, há um deslocamento de um território para outro. E depois, pronto, temos as partes das pessoas que ficam no mesmo sítio, não é? Da Emily Blunt e do filho. A Emily Blunt também resolve ir procurar, a certa altura, já não sei se são medicamentos, acho que são medicamentos. Creio que são medicamentos, sim, exato. enquanto deixa o filho sozinho. Ou seja, acho que o segundo também, as personagens estão mais dispersas. Sim. E há mais coisas a acontecer. E no final depois temos até a participação de outro ator que eu aprecio bastante, que é o Jim Anunso, já Exato. quando eles chegam à colónia, em que Exato. supostamente tudo... pronto, o Éden possível no Porto meio da- deste caos, Porto em que da eles Brinco, vivem mais ou menos felizes. Depois, mas a tua pergunta foi em relação ao terceiro. Não tinha expectativas nenhumas, tinha visto os 2 primeiros e, mais uma vez, como correu-me tão bem, senti que foi bom para mim não saber nada sobre o primeiro, porque me fez entrar naquele mundo sem qualquer tipo já de preconceito ou sei lá, ou de imagens que queria ver, que iria ver ou poderia ver. A entrada, portanto, o começo deste terceiro filme é numa clínica, não é? Num hospital, instituição, com aqueles pacientes todos.
E temos aqui a presença da Lupita Nyong'o, que eu acho que faz um trabalho também Sim. notável no Fabuloso. filme. Sim. Logo o primeiro poema, eu não sei se como isto vai ser visto por outras pessoas, se podemos ser literais, mas o primeiro poema que ela escreve, Sim. em que usa várias asneiras, Sim. não sei se posso... se estou... mas pronto, Sim. estamos no mesmo... Eu até achei interessante, acho sobretudo que há muita preocupação com a consistência entre os 3 filmes. Achei interessante, por exemplo, eles para a prequela terem tido a ideia de ir buscar outra vez o Jim Onso. Sim, sim. Faz a ponte, no fundo, entre os dois. Sim. Conseguiram ir buscá-lo para a prequela, o que é bastante interessante. Vamos buscar esse personagem também na fase anterior. No final ele morre também. Exato. É mais um que é um dos sacrificados. Mas acho muito interessante eles terem feito isso, terem ido integrar atores e histórias que se passaram depois, mas que ali faz sentido, porque dá também essa coesão aos 3 filmes entre si. E depois, sim, tiveram o elenco todo do terceiro, e acho que isso também já diz muito do sucesso dos 2 anteriores. É muito bom, porque o Joseph Quinn também faz um papelaço, a Lupita Nyong'o nem se fala. E depois... E os gatos? O gato, são 2 gatos a interpretar aquele gato. E nesse aspecto, o que é que eu gostei particularmente? É que o gato não é propriamente... às vezes temos assim um elemento de comédia, não é? O comical relief no meio deste tipo de filmes, para terminar com a tensão, o acalmar, depois... Mas aqui não é isso, aqui é um bocado até o contrário. Ou seja, o que é que eu gosto? Gosto do facto de... O gato é quase É quase a personagem principal. Sim, e é o que nos faz sentir, faz apelar à humanidade, ao sentimento de humanidade nos personagens e no público. E que arrasta tensão também. Sim. Porque depois há algumas cenas... Sim, a sequência em que o ator, portanto o amigo dela, o inglês... O Joseph Quinn anda a fugir arrisca a sua vida para salvar o gato, é mesmo incrível. E é giro, porque eu lembro de uma parte em que o gato supostamente foge e nós acompanhamos o que o gato anda a fazer e o modo como isso nos acaba por dar também, em algumas cenas, mais informação sobre os extraterrestres. Sim, pois é. Onde é que eles andam, como é que sobrevivem, de que é que se alimentam. E é o gato que nos leva a essas respostas e a esses sítios. Sim. E não são de todo cenas calmas, porque estamos todos em pânico se o gatinho vai morrer, como é evidente. E no filme parece ser também a ligação mais humana que a atriz, a Lupita Nyong'o, tem. Porque que a personagem dela tem, sem dúvida nenhuma. A personagem dela, está com um cancro terminal, não tem grande vontade de viver, como o poema que ela escreve logo no início aponta. Ela cria uma certa intimidade entre ela e o rapaz que está a cuidar, que tomava conta deles, a tomar conta deles, mas que depois também acaba por desaparecer. Mas ela não tem propriamente nenhuma ligação com muito forte, conexão. Exato. E depois, a meio do filme, apercebemos-nos de que ela também escreve, e ela até pega num livro de uma escritora, de uma poeta. Exato. E aí eu acho que o filme ganha uma outra dimensão quando ela pede, acho que é ela que pede ao rapaz para ele ler o poema, ou ele pega no livro. Exato, uma cena assim. Ganha uma dimensão literária que transcende depois todo aquele pequeno universo do filme. E que nos permite compreender também com mais profundidade as personagens.
porque é muito interessante, porque de facto não... Sim, que ela diz, eu passei a minha vida toda só a usar matemática básica, só a fazer contas de somar e subtrair. É uma das coisas que está Exato. no poema que também Exato. achei muito, tocou-me particularmente. Sim. Portanto, até esse terceiro filme está sendo uma prequela e de facto eu fui vê-la com muito medo que eles tivessem de alguma forma arruinado os outros dois ou não conseguissem manter o mesmo nível e a mesma delicadeza, se calhar até no modo de contar aquela história. Não, mais uma vez conseguiram de facto estabelecer ali uma linha do início ao fim super interessante e que nos mantém presos àquilo. E não contes como acaba, vamos deixar o pessoal mesmo naquela. Sim, o que eu ia dizer era que eu já vi que vai haver uma terceira, um novo A Quiet Place realizado agora outra vez pelo John Krasinski, que deverá ser a continuação do segundo, ou não? Ou li mal? Não sei, ainda não vi isso. Mas ele quer continuar o segundo ou a prequela? Porque a prequela... Eu acho que vai continuar o segundo. Pois. Vai agora pegar a partir do momento em que o Cillian Murphy e a Millicent Simmons provavelmente devem tentar retornar. Não Pois. sei. E aí sim começo a entrar em pânico e a perguntar como é que eles conseguem continuar a esticar o conceito sem o estragar de alguma forma. Depois vamos ver até quando é que... Porque eu por regra não sou das pessoas mais fãs do conceito de sequelas e prequelas, porque acho que a certa altura perdemos completamente. Podíamos estar aqui a falar do Star Wars, que agora já está num ponto em que eu já nem sei, nem quero saber, nem me interessa, porque já são tão demasiados. Já não tem nada a ver com o conceito original. E, portanto, aqui, se vão fazer outro, espero que não. Mas pronto, se continua a Krasinski, eu vou-lhe dar o... E se calhar depois lançam também uma série? Ou Sim, bom, fazem um... aliás, em rigor, aqui, se tu pegares, sobretudo no segundo, consegues perceber como é que facilmente consegues transformar aquilo numa série tipo The Walking Dead. Exatamente, foi o que me fez pensar. Ou uma série que eu vi muito recentemente chamada Teacup. Não conheço. Está em streaming, para quem estiver interessado na Sky Showtime, penso. Ok. Está em streaming em Portugal. E que são também 6 ou 8 episódios. A primeira temporada provavelmente vai dar segunda temporada, sem dúvida nenhuma. E que também tem o mesmo tipo de conceito. De tentar sobreviver de facto também a uma invasão de algum género e que realmente está muito bem feito. Eu vi os episódios todos, também tem alguns atores conhecidos, mas não conseguia estar a ver aquilo e não me lembrar ao mesmo tempo do The Walking Dead, porque temos muito aquela lógica de e agora vamos juntar com mais estes. Em quem é que podemos confiar ou não podemos confiar? Sim. E tu consegues perceber que o Quiet Place também dá para isso, se quisermos. Sim. Não sei se mantendo a integridade do conceito, mas cá estaremos para ver. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, penso que não. Acho que passaríamos às pontuações, não é? Acho que sim. Eu estou a pensar se me apetece dar pontuações individualmente aos filmes ou ao conjunto. Aliás, se calhar vamos lá um bocadinho com as duas coisas. Eu, em relação ao primeiro, daria um 4,5. Lá está, os 5 são complicados para mim de dar, mas dava um 4,5. Porque, como tu dizes, acho que o conceito é muitíssimo inovador. Como começa, como se argumenta aquele tempo todo sem diálogos e como consegue prender-nos completamente.
Aos outros dois dariam 4. E ao conjunto dos 3 em si também um 4. Acho que são filmes que se veem muitíssimo bem, mesmo pessoas que por regra dizem filmes de terror não são para mim. Eu se calhar dizia que arriscassem porque muito que ali se passa não tem tanto a ver com isso, mas com o modo como os seres humanos se aguentam e interagem em situações de tensão, de pressão extrema sim, sim. E de necessidade de encontrar novas formas de sobreviver. Portanto, um 4 ao total. E tu? Eu vou seguir a mesma linha de pensamento que tu, vou apenas baixar uma nota porque eu considero o primeiro filme que foi o que eu gostei mais um grower, ou seja, é um filme que ao longo do tempo se calhar tenderá a despertar em mim maior entusiasmo, mas como ainda o vi e ainda estou a digerir, eu nem sei como é que é isto, é assim? Assim, se queres que fique bem. Pronto, 3,5. Para o primeiro, que foi o meu favorito, gostei bastante, e daria 3 aos outros 2. Acho que os 3 merecem a pena ser vistos, sim. Estão muito competentes a nível técnico, a nível de interpretação, a nível narrativo, e fico curioso para perceber... Mas lá está, não existe em nenhum deles uma sensação de closure ou uma sensação de finalidade. Exato. Ou seja, estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer agora. Sim, o que mais conseguem fazer. E pronto, foi tudo por hoje. Esperamos que tenham gostado e fiquem connosco para a próxima. Olá! Antes de mais, como é óbvio, eu não pude estar presente no dia da gravação do episódio sobre A Quiet Place, a trilogia de A Quiet Place. Sim, estou sentada no chão. Mas não podia ficar sem mandar a minha postinha de pescada magnífica. Portanto, Quiet Place. Para quem ainda não foi introduzido no horror, no terror, neste tipo de género de filme, e quer ser introduzido, eu acho que este é um filme simples. Eu costumo aconselhar sempre o Scream, porque acho que é simpático o Scream também, mas este ainda mais simpático porque há várias coisas apocalípticas. Eu acho que este é uma situação em que nós vemos a condição humana a ser testada, não é? Porque nós necessitamos ou somos dependentes, não sei bem se é os termos mais corretos para serem utilizados aqui, das palavras para comunicarmos, e este filme mostra que o ser humano, apesar de tudo, consegue vingar, ou seja, flourish, oh meu Deus, não sei... numa situação onde falar é um pouco impossível, e conseguem. Para vos ser muito honestas, eu vi este filme, para vos ser honesta, eu vi este filme devido à Emily Blunt. Eu sou uma fã incondicional do trabalho dela. Eu acho que ela é extremamente versátil e este filme prova isso. E gostei muito da história, a maneira como eles fizeram os cenários, a maneira como a família interage entre si à medida que que os filmes vão decorrendo, e ela e a filha se vão transformando, e a própria jornada da filha, da miúda, que eu agora não me consigo lembrar do nome, que ela não consegue, não é? É surda, não é? E a jornada dela descobrir que o aparelho dela incomoda e a certo modo acaba por os destruir, aquelas bicharocos, whatever they are, aliens, whatever you want to call it. É espetacular, torna ela sente-se empoderada. I think I said that right. Portanto, acho extremamente espetacular. O último filme que saiu, o Quiet Place Day One, ou seja, como tudo começou o primeiro dia, quase como, sei lá, aqui agora o meu cérebro crashou, mas eu queria fazer aqui uma comparations, não vai existir uma comparations. É um filme mais próximo a mim, digamos assim,
E porque maybe it has a cat, I don't know. Mas sim, achei interessante a maneira como eles contaram a história. Li alguns que sairá uma parte 3. I don't know what to expect. Hopefully it's a good one. Cenas que eu gostei deste filme. Eu estou para aqui a dizer rantings. Para aqui a mandar umas postas para o ar. Apanhem-nas. Cenas que eu gostei neste filme. O gato. Ou seja, na saga, o gato. Todas as cenas com o gato. Quando o gato desaparecia, o coração ficava-me nas mãos. Estou aqui a cortar a erva. I'm so sorry. E a cena em que a Emily está a ter o bebê. Acredito, eu nunca passei por isso, mas acredito que ter um filho e não poder fazer qualquer tipo de som seja um pouco difícil, né? Digo eu, I don't know. E ela fez aquilo perfeito, num take. Só prova o quão boa atriz ela é, gente. Espetacular, aquela mulher é chef's kiss. E a Lupita também, como é óbvio, todos, aliás, estiveram muito, 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 muito bem neste filme. Adorei a maneira como eles conseguiram mostrar e transcrever não é a palavra certa aqui, mas é a única que me vem à cabeça. Mas pronto, mostrar o filme e o silêncio tão bem utilizado. No cinema moderno eu acho que não vi ainda, pelo menos que me lembro, se vi, não me marcou como este. O silêncio ficou tão bem feito, tão bem mostrado, está espetacular. No geral, à saga completa, eu dou um 4, um sólido 4, ali quase a chegar ao 4,5. Sendo que ao último filme eu dou 5, não é? Porque tem um gato. Let's be honest. E é isso. Esperemos pela parte 3, se assim vai existir ou não. Esperemos que seja boa e que chegue então a atingir o 5. Obrigada por estarem desse lado. Fiquem aqui com esta erva magnífica. Bye!